Fala galera, nós estamos hoje aqui de novo com o queridíssimo pastor Nelson Salviano. Pastor, é uma honra te receber aqui novamente. Muito obrigado, André, é um prazer estar aqui. O pastor, que todos já sabem, ele é mestre em missões, mas também ele tem especializações em várias áreas da teologia, e uma delas é a área de pregação expositiva, que ele se especializou recentemente no Instituto Stephen Olford, lá nos Estados Unidos. Então eu queria passar direto agora para a nossa primeira pergunta. E pastor, eu queria que você definisse em poucas palavras o que é pregação expositiva. Bom, a pregação expositiva é, como a palavra já está dizendo, é uma exposição da Bíblia. Mas eu creio que o apóstolo Paulo expõe o essencial da pregação em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, quando ele descreve dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Eu penso que isso aí está o resumo do que é a pregação expositiva. Ela deve ser a leitura do texto, ela deve ser o ensino do texto e o exortar do texto. No sentido mais básico, é buscar dizer o que Deus diz, isto é, dizer ao povo o que Deus está dizendo. Queria que você pontuasse algumas marcas principais ou essenciais da pregação expositiva. Bom, eu vou pontuar algumas, é claro, não todas, mas em primeiro lugar a pregação expositiva, ela é orientada pelo texto bíblico. O expositor, ele deve começar com o texto da Escritura e ficar com esse texto durante todo o sermão. Ele deve dizer o que o texto diz e prometer o que o texto está prometendo. Ele deve alertar onde o texto está alertando e deve oferecer o que o texto oferece. O pregador, na verdade, ele é o porta-voz de Deus, ele é o porta-voz de um texto da Escritura e ele não tem nada a dizer além da palavra de Deus. O segundo ponto, segunda marca essencial, eu diria que é a pregação expositiva, ela é centrada em Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o principal impulso da Escritura é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E se você pregar a Bíblia corretamente, você pregará Cristo regularmente. Jesus testemunhou que toda a Escritura fala dele. O apóstolo Paulo diz: nós proclamamos a Cristo, lá em Colossenses capítulo 1, 28. Pregar a Bíblia, então, é pregar o Senhor Jesus Cristo. A terceira marca da pregação expositiva é que ela é exegética. Ou seja, você tem que fazer uma exegese do texto. E a palavra exegese lembra extrair. Exegese é extrair do texto o que o texto está dando. Então requer que o pregador ele escave uma passagem da Escritura e estude com precisão em suas partes mais básicas. E isso requer trabalhar com a linguagem original, o texto original da Bíblia, requer trabalhar com a gramática e analisar verbos, analisar o contexto histórico e geográfico. Então, além disso, eu penso, desculpa André, de prolongar um pouco, o expositor ele deve dar atenção ao lugar onde a passagem se encontra, se encaixa em toda a Bíblia. Nenhuma passagem pode ser entendida separada do todo da Bíblia. A outra marca que eu diria da pregação expositiva é que ela é teologicamente precisa. Ou seja, toda a Bíblia fala com uma só voz. Ela nunca se contradiz. Então, há doutrinas que percorrem por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que oferecem substância teológica que deve ser explicada através daquele texto que o pregador está utilizando. Então, quando a igreja começou
a igreja primitiva começou, eles continuamente se dedicaram, em primeiro lugar, ao ensino dos apóstolos. As epístolas pastorais, elas na verdade dão ênfase repetida ao pregador que ensina a sã doutrina. Também eu diria que outra marca da pregação expositiva é que ela é prática. O que eu quero dizer com isso? A pregação expositiva, ela deve mostrar as implicações de uma passagem da Escritura para a vida de uma pessoa, ou seja, do ouvinte. Ela deve também fazer aplicação à vida daqueles que estão ouvindo. A Bíblia é o livro mais relevante que já foi escrito. A Bíblia produz frutos na vida daqueles que ouvem. Então eu diria, André, que a Bíblia tem um segredo. Ela contém vida. Ela transmite vida. Ela produz fruto naqueles que estão ouvindo. Então eu penso que estas são as marcas da pregação expositiva. Para a nossa terceira pergunta, eu queria que você nos explicasse um pouco quais são os principais pontos ou elementos que as pregações atuais negligenciam, que não deveriam negligenciar. Correto, André. Há igrejas hoje que dão uma atenção exagerada às Escrituras, mas sem pregação. As pregações são palavras sobre a Bíblia, sem o elemento essencial da persuasão que existe na Bíblia, sem a exortação e a convocação do ouvinte para responder à palavra de Deus. Então são apenas palestras, não são pregações. E há aquelas igrejas hoje que realmente pregam a palavra de Deus e fazem uma exegese do texto bíblico, tentam interpretar da melhor maneira possível o texto bíblico. Entre esses dois extremos estão vários níveis de diferenciação. O que é extremamente necessário hoje, eu diria, é que haja o ensino do texto e a entrega apaixonada de suas verdades ao ouvinte, fazendo demandas sobre a vida daqueles que ouvem a mensagem sendo pregada. Então, já que você falou dos pontos negligenciados por outros tipos de sermão, queria agora que você falasse um pouco de que maneira o sermão expositivo ele é diferente, ele se diferencia dos outros. Bom, eu vou falar de 3 sermões que existem hoje, são ensinados no seminário. Sermão tópico, sermão textual e o que nós estamos conversando sobre, que é o sermão expositivo. O sermão tópico, ele obtém de seu tema ou de seu tópico a sua pregação. Ou seja, a partir do texto, no texto eles tiram um tema, é extraído um tema e é desenvolvido em outro lugar este tema. O tema está dentro do texto, porém ele é desenvolvido fora do texto ou de acordo com a natureza do tema. O sermão textual, ele extrai seu tema e seus pontos principais ou as suas divisões dentro do texto. Mas o desenvolvimento desses pontos ou subpontos estão também fora do próprio texto que foi inicialmente lido. Então, o sermão tópico e o sermão textual são dessa forma. Agora, o sermão expositivo, ele obtém sua ideia principal, ou seus pontos e subpontos, a partir do texto. Tudo está dentro do texto. Portanto, o pregador, ele torna-se um servo do texto, trabalhando de acordo com o pensamento do autor original. Na verdade, André, eu costumo dizer que a Bíblia está assentada na poltrona do motorista. O pregador, ele é o passageiro e a Bíblia é o condutor. Eu não creio que a pregação expositiva é a única pregação correta que exista, porque é possível fazer pregação textual ou tópica
pregação textual ou tópica e ainda ser fiel à mensagem da Bíblia. O método expositivo, ele tem a vantagem de certificar-se de que nós estamos andando nos passos do escritor original, do autor daquele texto. E é verdade que mesmo fazendo assim, nós poderemos cometer erros. Mesmo sendo expositores, fazendo pregações expositivas, iremos cometer erros interpretativos. Mas pelo menos há uma tendência menor de pregar opiniões próprias e opiniões de outras pessoas ao usarmos o método expositivo. E agora eu queria que você listasse os principais passos que você indicaria para alguém no momento de preparação de um sermão expositivo. Eu vou dizer o que pessoalmente eu faço quando preparo um sermão. É claro que eu creio que todos os colegas pregadores fazem isso, fazem o que eu faço em primeiro lugar, que é a oração. Orar é indiscutivelmente necessário para a pregação. Depois é ler e reler o texto várias vezes. E aí fazer uma análise exegética do texto. Começar a pensar em cavar o texto para descobrir o significado daquilo que o autor está dizendo. Se você puder, traduza aquele texto do grego ou do hebraico, pelo menos algumas palavras significantes. Estude a passagem a partir daí, através dos comentários. Vá aos comentários depois que você fez o seu trabalho pessoal. A partir daí, determine a principal aplicação das ideias do texto. E também você agora já pode esboçar a mensagem em termos de prioridade homilética. Eu não sei, cada um usa um sistema homilético diferente, uma técnica diferente. Use a sua técnica homilética e comece a esboçar a mensagem na técnica homilética. E aí, nesse momento, você pode pensar em ilustrações e aonde elas irão se encaixar. Elas são muito importantes. É claro que ilustração é como uma janela onde entra uma claridade. Se o seu sermão precisa de mais claridade, mais esclarecimento num determinado assunto, e você não está conseguindo, você então use uma ilustração. Eu penso que depois disso você vai conectar as ideias, as ilustrações com as aplicações do sermão. A partir daí, escreva o sermão. Comece a escrever, fazer um manuscrito do seu sermão. Depois do manuscrito pronto, você colocou todas essas ideias num papel, você vai pensar então em converter esse manuscrito num esboço pequeno que você vai levar para o púlpito. E eu penso que, em último lugar, você deve praticar o sermão que você preparou. O praticar sozinho em casa antes de pregar é algo fantástico. Ajuda demais ao pregador. Nunca vá para o púlpito sem antes ter praticado sozinho, porque ali Deus vai te dar muitos insights novos e muitas coisas que você não pensava enquanto estava escrito, mas agora pregando oralmente para si mesmo, você vai perceber coisas novas que poderão ser usadas no sermão. É claro que em último lugar mesmo seria orar mais, continuar orando e por fim pregar. Vai e pregue. Deus vai te usar. Você tem ali a palavra de Deus para pregar. Você se preparou, orou, Deus te deu o recado. Vá e transmita o recado com toda convicção e fé. Beleza. Então agora nós vamos passar para o momento mais importante do vídeo, que já ficou marcado assim no nosso canal, que é a parte da dica literária. Nós temos aqui alguns livros, vamos contorcer para pegá-los. Que o Nelson vai falar da importância dele, ele que trouxe para a gente divulgar aqui. Bom, eu quero apresentar alguns livros sobre pregação expositiva que são essenciais para mim. Pregação Bíblica, de Haddon Robinson,
e publicado pela Shed Publicações. Um livro excelente sobre a pregação expositiva. Este outro, do Bryan Chapell, eu tive o prazer de ter o Bryan Chapell como meu professor. É um livro excelente que ele escreveu e se tornou um best-seller na pregação expositiva. Pregação cristocêntrica. Cultura cristã. É da cultura cristã. Obrigado, André. E você vai encontrar aqui muitos detalhes sobre a pregação expositiva e, é claro, vai falar sobre pregar Cristo, que foi uma das marcas da pregação expositiva que o André me perguntou e nós falamos aqui. Outro livro escrito por um brasileiro, um excelente pregador expositivo, talvez um dos melhores expoentes da pregação expositiva, é o livro Pregação Expositiva, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Um livro também que não pode faltar na biblioteca do pregador. Ele foi escrito pela Agnus. Publicado pela Agnus. Desculpa. Ele foi publicado pela Agnus, escrito pelo reverendo Hernandes. E este livro pequeno, chamado Pregação Expositiva, ele foi escrito por David Helm. Eu tive também o prazer de tê-lo como meu professor. Ele fala sobre a pregação expositiva de uma forma tão gostosa, com gráficos, com desenhos, e ele vai mostrando para nós como é proclamar a palavra de Deus expositivamente hoje. Portanto, 4 livros que eu gostaria de indicar para vocês. Galera, muito obrigado pela visualização. Espero que vocês possam curtir também o vídeo, compartilhar para seus amigos. Curta também nossa página no Facebook, chamada, claro, Leigamente Teológico. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês continuem nos assistindo e apoiando o nosso trabalho para a gente continuar desenvolvendo isso aí. Muito obrigado, pastor. Prazer, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Falou, galera. Um abração.